foi um processo que eu acho que nenhum MBA vai ensinar, nenhuma faculdade vai ensinar. Foi um dos negócios que eu olho na minha trajetória e falo assim, esse negócio que eu fiz foi legal demais, cara. Essa parte da minha vida aqui valeu muito a pena, né? Muito aprendizado, muita conexão, muita porrada na cara também que te faz amadurecer. Então, poxa, foi muito gratificante assim, esse processo. Seja bem-vindo ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários. E hoje eu estou com ele, Israel Salmen, e nós iremos falar sobre a arte de tomar porradas todos os dias e não desistir do empreendedorismo. Israel, seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. Prazer estar com você aí. Finalmente, né, a gente conseguiu marcar esse papo. Finalmente. Para quem não conhece, Israel, ele é fundador da startup Melius. Ele é escritor do livro A Arte de se Fuder Todos os Dias e Não Desistir, empreendedor da Endeavor e a primeira startup brasileira a fazer IPO. Israel, prazer te receber. Antes da gente começar, né, às vezes o pessoal olha o final da jornada, né? Conta um pouquinho de onde surgiu essa veia empreendedora. Você vem de família, seus pais tinham negócios ou não? Como que surgiu essa veia empreendedora? Boa, meu avô sempre foi muito empreendedor, né? E acabou que muitos dos filhos ali acabaram se envolvendo com os negócios dele. Então eu cresci num lar, né, onde que eu vi meu pai empreendendo a vida inteira. Minha mãe também. Então, para mim, assim, foi uma decisão muito óbvia, né? Seria como se na minha cabeça fosse a única opção, sabe? Todo mundo empreende aqui em casa, logo a conclusão é que eu tenho que empreender. Então não foi aquela decisão de, poxa, eu tenho que fazer uma carreira, e aí depois você tem que falar assim, poxa, será que está na hora de empreender? Será que eu posso tomar risco? Então foi meio que uma história diferente, que realmente para mim a primeira opção já era empreender muito por conta do que eu aprendi dentro de casa, ali, né? Do que eu vi dentro de casa. E qual foi a importância aí da faculdade na sua vida? Conta um pouquinho da sua trajetória. Você, primeiro, assim, para quem não conhece, você é de Governador Valadares, né? Sou de Valadares, né? O pessoal brinca que é perto de Boston ali, nos Estados Unidos. Mas, cresci lá, fiz faculdade em BH. Sempre tive sonho de fazer faculdade, de entrar na faculdade. Então, talvez... na minha época não tinha muito esse negócio de, vamos... Pelo menos a turma que eu andava assim, não tinha muito esse negócio de, vamos sem faculdade, vamos fazer um negócio por fora aqui, vamos empreender desde cedo. Então, eu sempre tive sonho de fazer faculdade, conhecer pessoas inteligentes ali, né, naquele meio. E foi o que eu fiz, passei na faculdade de economia da UFMG, entrei no curso e foi lá que acabei conhecendo, primeiro o meu sócio, que é o Ofli, né, que fundou o Melius junto comigo. E antes disso fundou outros negócios comigo, né? Alguns que deram errado, alguns que deram menos errado e outros que deram pouco certo. E conheci também o Lucas, né? Que é o coautor ali do livro, né? Comigo, que entrou no Melius ali em 2014 e foi sócio, né? E é sócio do Melius até hoje aí. Então a faculdade ela me conectou com duas pessoas que sem elas, dificilmente, eu acho que o Melius teria se tornado o que se tornou. Então, acho que a faculdade me ajudou muito com esses relacionamentos e conheci muita gente bacana por lá, sabe? Antes do Melius, qual foi o primeiro negócio que você montou? Eu comecei desenvolvendo sites, assim, quando eu era mais jovem. Na época não tinha Google ainda, né? A gente usava o KD, o Alta Vista. E aí eu comecei a criar sites para terceiros, né? Aprendi a programar, aprendi a fazer a parte de design também. E comecei a criar sites para terceiros. Para mim virou uma fonte de renda melhor do que a possível mesada que eu tinha na época, né? Dos meus pais. Eu tinha ali 12, 13, 14 anos. Então foi uma experiência... Isso foi antes da faculdade. Foi antes da faculdade. Você já fazia os sites antes? É isso. Assim que eu ganhei meu primeiro computador, assim, né? Eu fiquei muito curioso sobre como é que esse site vem parar aqui, né? http://www, o que é isso? Então eu comecei a estudar para entender como é que desenvolvia e comecei a tomar gosto pela coisa, comecei a gostar de programar. Comecei a gostar de
de design também, então eu gostava das duas coisas. Eu gostava de tentar criar algo novo ali e ter o poder nas minhas mãos para fazer, né? E aí eu comecei muito cedo. E, pô, sem dúvida nenhuma, assim como o Lucas e o Ofli que eu mencionei aqui, né? Acho que essa parte da minha história também tem um capítulo, tem uma importância, um peso, né, muito importante para o que se tornou o Melius hoje. Então, comecei lá atrás, o que eu aprendi lá atrás, as experiências que eu ganhei lá atrás, desde os 12, 13 anos de idade, me ajudam até hoje, eu diria assim, sabe? Então, acho que é tudo um processo ali de construção. E você, a Melius era uma startup, e a gente sabe que startup ela tem várias rodadas de investimento. Vocês já tinham recurso para começar? Não tinham? Como que foi esse início? De onde surgiu a ideia? Boa. Na época, né, 2011, quando a gente decidiu fazer o negócio, a gente estava basicamente saindo de um outro negócio que a gente tinha fundado juntos, eu e o Ofli, uma gestora de investimentos. E a gente estava muito insatisfeito, né, naquela época com programas de fidelidade, né, programas que te dão pontos ali para você trocar por produtos e etc. E que, na maioria das vezes, você não consegue trocar pelo que você quer. E muitas das vezes os pontos até expiram, né? Então você não consegue ter um benefício real ali daquilo que está acontecendo. E a ideia do Melius, né, veio justamente para a gente mudar esses programas, fazer com que eles se tornassem melhor. E aí a gente quebrou essa forma de fazer e transformou em algo muito mais simples, que basicamente é o cashback, né? Então todas as vendas que a gente gera para os lojistas parceiros, para as lojas parceiras, a gente recebe uma comissão. Parte dessa comissão a gente reparte com o usuário que fez a compra. Então, em vez de transformar esse negócio em ponto, depois falar quantos pontos precisa para trocar para um iPhone, eu transformo isso no cashback e o usuário pode resgatar para a conta bancária dele. Pode sacar em dinheiro. Em dinheiro, não tem como... nunca construímos um negócio com o objetivo de ficar usando o dinheiro ali para recompras nas lojas, né, que eram parceiras. Então, a gente sempre quis dar liberdade, coisa que os pontos até hoje não dão, na nossa visão, de maneira pura e simples e completa. Você acaba ficando amarrado, né? Você fica amarrado de uma forma ou de outra, ou, poxa, se você conseguir ser um expert em milhas, em pontos, e, poxa, ter quase uma profissão atrás daquilo ali para você conseguir extrair o maior valor possível, aí sim, talvez você vai conseguir também ter bons resultados, né? Mas o cashback, eu acho que ele facilita a vida de uma pessoa comum, que não quer burocracia, que não quer dificuldade dos pontos, das milhas, e é muito mais direto ao ponto, né? Então, hoje são quantos parceiros dentro do Melius? Hoje, mundialmente, aí, né, a gente está com operação em 44 países e a gente deve ter umas 12 mil lojas afiliadas, né, parceiras ao redor do mundo. Nosso maior mercado é o Brasil. A gente gera aí em vendas para as lojas parceiras, né, 4,5, 5 bi de reais em venda por ano. Então, a gente é comissionado por essas vendas e a gente repassa um pedaço dessas comissões para os usuários que fazem as compras, né? Então, esse é o negócio do Melius principal, é a forma que a gente nasceu. Mas o Melius veio se transformando ao longo do tempo, a gente foi agregando mais funcionalidades. Por exemplo, uma funcionalidade que o usuário consegue tirar foto das notas fiscais de supermercado e farmácia e ganhar dinheiro por isso. Às vezes até muito dinheiro, dependendo do produto. O usuário. É para provar que ele consumiu ali no estabelecimento? Ele provar que ele consumiu algum produto de alguma marca que está fazendo campanha conosco, por exemplo. Bacana. E aí esse produto também nos ajuda bastante a crescer ali a base de usuários ativos, as bases de parceiros também, né? Que a gente deixou de trabalhar somente com lojas e começamos a trabalhar com marcas, grandes marcas, Unilever, P&G, etc. E do Nota Fiscal, né? Do Nota Fiscal a gente foi colocando mais funcionalidades. A gente colocou venda de gift card, então você quer fazer uma compra no iFood, quer ganhar cashback, compra um gift card do iFood pelo Melius, usa esse gift card para carregar sua carteira no iFood e faça suas compras lá. A gente criou a recarga, né? Recarga de celular, um negócio super simples que permite com que o usuário que já tem o dinheiro ali do cashback ou o dinheiro que ele eventualmente tenha depositado na conta dele também possa ser usado para fazer a recarga. E aí vieram os produtos mais complexos, que basicamente é o cartão de crédito e a conta. Hoje, o usuário, né, que opta
por criar uma conta Melius, ele tem uma série de benefícios. Ele pode sempre resgatar o dinheiro para uma conta externa, mandar para qualquer Mas vocês têm uma banco. conta digital. Mas hoje nós temos de vocês. A gente tem uma conta digital nossa. E o usuário pode utilizar essa conta para ter uma série de benefícios adicionais aos que ele já possui de cashback. Por exemplo, dentro do nosso ecossistema, facilidade para resgate de cashback, aumento de cashback em determinados momentos, que é especial para essa base. Então, a gente foi construindo ali um ecossistema que procura aproveitar ao máximo do tempo que o usuário nos dá, né? Então, se ele está dentro do nosso aplicativo, a gente quer oferecer para ele o que for possível ali de melhor para facilitar a experiência de compra dele na internet ou no mundo físico. Mas antes de chegar a 40 países hoje? 44 países. 44 países, mais de 12 mil parceiros, aí, bilhões de faturamento para os clientes. Lá atrás, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? Boa. Antes da abertura do capital, lá no early stage do negócio? Cara, tem muita história que mostra o que é empreender na prática, né? Mas a gente queria lançar o Melius, né, com pelo menos um número razoável ali, né, que seja umas 3, 4 lojas mais relevantes. Que, na nossa visão, isso ia facilitar o que a gente chama de network effect, né, que é quando você consegue criar os dois lados, a demanda e a oferta. Então, era necessário que a gente tivesse a oferta forte, ou seja, boas lojas. Na época, a gente mirava no Submarino, na Americanas, no Walmart. Na época, no Compra Fácil, que nem existe mais hoje, mas eram as lojas relevantes. Saraiva, que eram as lojas relevantes lá de 2011. Então, a gente olhava para essa turma e queria fechar com eles. Só que quem era a gente? A gente era nada. A gente não tinha nem e-mail @Melius eu tinha ainda. Então, tinha um outro e-mail que era da empresa de investimentos, só que a gente já estava fundando o Melius, precisava fechar os parceiros. E, pô, a gente mal sabia conversar, mesmo que por e-mail ou por LinkedIn, para conversar com essas lojas e nos apresentar. É engraçado demais, assim. Eu olho esses e-mails até hoje e você dá risada, assim, porque você vê a falta de traquejo para conversar com um grande parceiro, né? Mas era o jeito que a gente tinha. Eu tinha 22 anos. 22? Tinha 22 anos. E é aquilo, tinha que correr atrás, né? Tinha que fazer acontecer. Aí fui aprendendo, cara, tomando porrada ali, tomando porrada aqui, mas a gente teve que tirar um negócio da cartola para fazer as primeiras parcerias ali, que estava chegando perto do lançamento e a gente não tinha nenhuma, cara. E a gente teve que dar uma blefada, assim, a gente teve que ligar para o Walmart ou para Americanas, não lembro qual dos dois da época, e falamos, ó, a gente está para lançar, vai ser no dia tal, a gente já fechou com fulano. Apelamos vamos ter que blefar, cara, porque senão a gente vai ter loja nenhuma. Não posso ficar de fora também. Foi isso, cara, foi isso. Então, a turma entrou esses 4 que eu citei, né, Compra Fácil, Walmart, Americanas, Submarino, né, que faziam parte do mesmo grupo, Saraiva e alguns outros parceiros, eram 19 ou 20, se não me engano, quando a gente começou. Então, era uma quantidade de parceiros que pelo menos dava para falar, poxa, a oferta a gente tem, agora a gente precisa trazer os usuários, né? E até esse ponto aí, antes do lançamento, quanto de investimento vocês já tinham feito? Vocês tinham esse dinheiro, não tinham, ou captaram? Um antigo cliente nosso, na Solo Investimentos, né, que era a empresa de investimentos que eu e o Ofli tínhamos, um antigo cliente nosso, ele fez um aporte inicial para o Melius ganhar vida. Então, eu não diria que foi um investimento anjo, porque eu acho que investimento anjo é o anjo realmente que faz isso para viver, que já empreendeu em tecnologia, que pode ajudar o empreendedor em muito mais coisas que não sejam apenas o dinheiro. Então, foi mais um que a gente chama de family and friends, né? Foi um amigo... Um empréstimo de um amigo. Foi um investimento de um amigo no negócio. E eu acho que isso fez muito mal, assim, para nós, assim, porque nós captamos na época R$400 mil para fazer o negócio acontecer, antes de existir o site, antes de Quando era uma ideia. Quando era uma ideia. Tá. E quando você começa com dinheiro, o dinheiro
ele mata um pouco a sua criatividade, sabe? E por criatividade, entenda a sua capacidade de se virar com pouco. Uhum. Então, o que a gente fez com esse dinheiro, por exemplo, né, a gente contratou... Acho que a gente cometeu 2 erros principais. Primeiro, que a gente terceirizou o desenvolvimento da solução. Então, a gente contratou uma empresa terceirizada para fazer, cobrava ali caro, e a gente não era dono desse... A gente era dono do código e tudo mais, mas a gente não tinha essa propriedade, esse conhecimento dentro de casa, né? Então, se a gente tivesse contratado os desenvolvedores, trazido alguém de sócio desde o início, teria sido melhor. E provavelmente, sem dinheiro, seria a única solução. Você ia ter que arrumar um outro maluco que está disposto a empreender e fazer um negócio junto com você. E não foi o que a gente fez, né? Então, esse foi o primeiro erro ali de ter muito dinheiro. E o segundo erro a gente começou a fazer marketing demais e a investir muito em mídia no momento que o nosso produto ainda era um lixo. Então, o produto, imagina um balde furado e você colocando água dentro desse balde, né? Poxa, a água vai embora, né? E a água nada mais é do que os usuários que a gente trazia, que a gente pagava caro para trazer, seja no Facebook, seja... na época a gente investia, tinha muito blog, né? A gente investia no Não Salvo, no Kibiloco, coisa que hoje em dia você nem vê mais, né? Por aí, mas eram uns canais ali que a gente conseguia utilizar na época. E eram canais caros, que traziam um volume de usuários até relevante, mas esses usuários não continuavam no longo prazo na empresa. Então a retenção era muito baixa e por isso o negócio não acontece, né? O nosso negócio é um negócio com margem baixa, mas se você tem uma boa retenção, né, do cliente ao longo prazo, você consegue fazer um volume grande, né? Cara, legal você comentar isso, Céu, porque quando a gente começou a franquia da Seguralta, na época, a gente também tinha uma dívida de R$500 mil, que era a conta garantida de banco. A empresa dava dinheiro, mas era meu pai e um sócio. Cara, eu nunca esqueço. Trocava de carro todo ano, era tudo carro financiado e não faziam conta. E, cara, estavam ali pedalando ao banco dar crédito. E a gente não tinha grana, né? Assim, a gente sabe que não tem como realmente você fazer acontecer sem combustível. E dinheiro é combustível, dinheiro é energia, né? E eu não esqueço também disso daí que a gente falou, cara, estávamos devendo 500 mil para o banco. Meu pai, a gente abriu a franqueadora. Meu pai falou assim, ó, quem deve 500 deve 600. O sócio dele, que era minoritário na época, falou, eu tô fora, esse negócio não vai dar certo. A gente precisava formatar a franquia, né? Custava R$100 mil na época. Então, eu falo que ter muito dinheiro é ruim, igual você falou, só que não ter dinheiro nenhum também é ruim. Então, você tem que, eu acho que ter um equilíbrio ali. Não sobra demais de dinheiro, às vezes, no momento errado é ruim, e a falta também não dá para fazer nada, né? Então, só para complementar aqui, eu lembro dessa situação, cara. Que a gente precisou também pegar uma grana para poder formatar. E o sócio, hoje foi a melhor coisa desse sócio, falar que não queria estar no negócio. Porque hoje, cara, eu falo uma coisa, cara, ele deixou muito dinheiro na mesa, mas muito, não é pouco não. Então, só para complementar aí com você... Até entrando um pouco nesse exemplo que você deu, né? Você falou que os primeiros 500 mil... eram pedalados, não eram muito planejados. Isso. Não tinha um propósito muito certo e definido ali, estrategicamente falando, para a companhia. Os outros 100 mil, tinha. Uhum. Então, era melhor ter começado só com 100. Sim. Então, acho que... Por quê, né? Porque você tinha o planejamento estratégico, você sabia o que você queria formatar a questão das franquias. E, com isso, você conseguiu minimizar, né, os erros, né? Se você tivesse... os 600, talvez, desde o início, né? Talvez você não teria esse 100 aí para usar na franquia, porque você não tinha planejado ela e dado uma destinação por recurso ainda, né? Com certeza, cara. Não, mas muito, muito bacana. E aí vocês, nesse estágio, a grande virada de chave foi no lançamento ou o lançamento não foi tão bom? Assim? Como que foi essa virada de chave? Não, demorou 2 anos assim, para o negócio engatar, né? Por conta dos motivos que eu acabei de falar. O produto era ruim, demorou 2 anos para ficar bom, para ficar razoável, né? Digamos.
E esses parceiros grandes com um produto não tão bom, eles continuaram acreditando? Alguns desistiram? Como que foi? Era fácil para eles continuar, porque a gente não cobra ainda, inclusive, até hoje, nenhuma taxa fixa para o cliente grande ser parceiro. Ele só precisa se cadastrar. Ele só paga por venda. Então, ele tem que se integrar ali da forma que a gente precisa e depois ele só nos remunera se a gente, de fato, gera uma venda. Então, uma vez feito o trabalho duro de integração, não é tão difícil para eles simplesmente, o canal tá aí, o canal tá ativo, vamos ver se algum dia gera venda, né? E um dia veio venda. Então, acreditaram na gente ali e deixaram a gente continuar trabalhando para achar o resultado. E o ponto de virada de chave, assim, ou aquele cliente, um acontecimento que fez, você falou, não, cara, agora nós vamos começar a ganhar dinheiro ou colocar o negócio no trilho. Você teve esse momento, desse sentimento no negócio? Cara? Teve sim. E foi justamente resolvendo esses pepinos que eu citei aqui, né? Que são coisas que eu teria feito diferente, né? A primeira delas só deu certo depois que o dinheiro acabou. Depois que o dinheiro acabou, a gente ficou numa situação mais difícil. A gente precisou ser mais criativo, aprender mais, conversar com mais gente, pegar mais mentorias. E aí a gente conseguiu 40 mil reais a mais, pouco mais de 40 mil reais a mais de um programa de aceleração de startups lá no Chile. No Chile, isso? Que legal, cara. E aí a gente levantou esse 40 mil, que era 10% do valor inicial, de 400, né, que o investidor tinha aportado. E com esses 40 mil a gente fez chover, cara. O business nasceu praticamente desses 40, né? A gente jogou fora praticamente tudo que a gente tinha desenvolvido com a empresa terceirizada, empresa terceirizada. Trouxe 2 desenvolvedores para serem sócios da empresa e colocarem o produto nos trilhos, né? Fazer o produto melhorar. E com isso o produto melhorou, a retenção melhorou e as campanhas de marketing a partir daí elas começavam a ter mais resultado, melhores resultados, e a gente conseguiu escalar o negócio, né? Então a ponta da virada foi justamente corrigir aquilo que eu entendo que foram os erros iniciais ali da nossa concepção. Levou uns 2 anos desde a fundação, em média? Levou 2 anos. Você chegou a pensar em desistir alguma vez nesses 2 anos? Não, eu acho que assim, eu e o Ofli, né, a gente sempre trabalhou numa visão de não ter plano B, sabe? A gente estava sempre muito focado ali e a única chance era dar certo. Então a gente sempre acreditou muito nesse negócio do inevitável, desde que você não perca o foco e continue ali fazendo aquilo que você acredita, né? Então a gente não chegou no ponto de não conseguir continuar. Sei lá, o dinheiro acabou por completo, não tinha como mesmo. A gente não chegou nesse ponto, então a gente não chegou nesse ponto de pensar em desistir. Mas a gente passou por 2 anos ali que dava briga entre sócios, eu e ele, porque a gente estava vendo que o negócio não ia, não estava indo de acordo com o esperado. E aí, o emocional dos empreendedores envolvidos começa a ficar falando de sócio, cara, você tocou num ponto muito legal. Como que você escolhe um sócio, na sua visão, assim? Devo ter sócio ou não devo ter sócio? Se sim, qual característica que você olha? Eu sempre gostei de dividir o bolo ali, sabe? Com pessoas que eu entendo que têm o mesmo alinhamento cultural, né? Que têm os mesmos valores que eu e que já me provaram que conseguem entregar, né? Que já deixaram algum legado ali muito claro, seja na experiência passada, seja dentro da própria empresa, né? Do próprio Melius. Então, eu acredito muito numa política de partnership, né? De sociedade mesmo, de deixar as pessoas se tornarem sócias e tudo mais. Então, eu acho que ter sócio, cara, eu não consigo imaginar o Israel sem sócios. Para mim, o Israel ele é o fruto, e o Melius também é o fruto da reunião de vários sócios capazes, que têm a cultura muito similar, né? Cultura parecida, os valores parecidos, e que trabalham bem juntos. Então, acho que o Melius e o próprio Israel, o sucesso da nossa trajetória assim, está relacionado a isso, né? E para escolher, eu acho que o recado principal, né, é não ter pressa. É não escolher um sócio numa mesa de bar, porque ambos tiveram uma discussão e chegaram numa ideia genial. Eu já vi isso acontecendo mais de uma vez.
É você ter paciência mesmo, de conhecer a pessoa profundamente, começar a dar passos com ela ali em algum tipo de atividade empreendedora, mas sem formalizar as coisas. Então, acho que quanto mais se conhece e quanto mais tempo você passa com um potencial sócio, menos esse sócio consegue te enganar. Acho que a palavra certa não é enganar, mas, poxa, durante um curto espaço de tempo numa entrevista, você pode escutar coisas ali que te deixam deslumbrado, mas depois você vai ver que no dia a dia é diferente. Então, eu prefiro passar pelo dia a dia primeiro, para depois eu me deslumbrar e chamar essa pessoa para ser sócia. Então, acho que ter paciência é o nome. Namoro, vamos dizer assim. É importante ter um namoro. Conhecer bem a pessoa. É muito importante. Eu costumo usar essa analogia, inclusive, né? Você não casa com a mulher que você conheceu na mesa do bar hoje. Tem gente que vai casar, né? Mas a probabilidade de chance de dar certo é bem menor, né? Conheci ela hoje, vou casar amanhã. Cara, lá na Seguralta, né, foi a primeira empresa, eu e meu irmão, né, nós fomos sócios, não escolhemos assim ser sócio, nós herdamos, né, essa empresa. Só que o que eu vejo, eu sou muito diferente dele, cara. Ele é um cara mais operacional, um cara mais analítico, técnico. Eu sou mais comercial, sonhador. Então, eu acredito que essa combinação deu muito certo. Você procura sócios que te complementem também? Ou você é muito parecido com seus sócios? Não, no início, você precisa de sócios complementares, né? Então, o Ofli era o cara mais do financeiro, das burocracias, do jurídico, do fundraising, né? De levantar capital lá no início. E eu era o cara de produto, estratégia, operações. Então, ele me ajudou muito nesse início. Mas depois, quando a gente foi subindo as camadas de sócio, né? No início ali, você consegue trazer, por exemplo, o primeiro sócio que veio ali, o Lucas. O Lucas entrou de sócio e ele é um cara que tinha como fortaleza a parte de gestão de pessoas. Porque ele já tinha trabalhado em grandes empresas, já tinha empreendido também. Então, ele conseguia ter um tato para pessoas, primeiro que era natural dele, e segundo porque ele já tinha pegado experiências em outros lugares. E eu e o Ofli, a gente nunca tinha trabalhado para ninguém. Então, a gente tinha muito para aprender de gestão de pessoas, né? E o Lucas veio e, beleza, agregou mais isso a mais ali nas nossas qualidades. Mas chega um determinado momento que os sócios, né, e hoje a gente já tem muitos, dezenas, os sócios eles começam até a repetir as qualidades, assim. Então, eu gosto de sócios que parecem muito comigo, que fazem coisas muito similares comigo. Por quê? Porque eu acho que ele vai ser capaz de tocar unidades de negócio novas, que eu não vou ter tempo para olhar hoje, mas ele vai olhar muito bem, porque tem uma habilidade parecida com a minha, né? No início do Melius. Então, eu acho que com a medida que você vai crescendo a companhia, ok você trazer sócios que são muito parecidos com a habilidade de um ou de outro. Mas no início é bom você complementar, né? E o Lucas, quando ele começou, você poderia deixar ele como um executivo bem pago lá, mas é cultural essa questão. Se o cara está entregando muito valor, vamos trazer ele para dentro. É cultural, assim. Do jogo. É super cultural. O Ofli sempre teve muito isso, eu sempre tive muito isso. E quando o Lucas entrou, isso ainda ficou mais forte, porque ele também acreditava muito nisso, né? E é uma das coisas que, cara, eu falo sem medo de errar, que essa cultura, né, que a gente construiu, onde uma parte dessa cultura é essa questão da política de sociedade que a gente implementou, ela é a principal responsável pelo negócio estar do jeito que ele está hoje, assim, do tamanho que está, nos países que já está presente. Sem dúvida nenhuma é o principal. Aí depois vão vir coisas secundárias. E qualquer funcionário pode ser sócio ou tem alguns pré-requisitos? Como que funciona essa questão hoje? Qualquer funcionário pode se candidatar a ser sócio, mas ao longo do ano, né, a gente vai deixando muito claro, repetidas vezes, o que a gente espera de um sócio. A gente fala para a pessoa olhar, para os demais sócios, ver em que momento que essas pessoas se tornaram sócios, o que elas já tinham entregado. Então, a gente vai mostrando para as pessoas que, não chegou agora, 6 meses, já quero virar sócio. Me mostra o que foi feito nesses 6 meses. Você vai ter consistência para entregar por mais tempo?
Então, pô, vamos entregar por mais tempo aqui. Então, é um negócio que mistura entregas, mas também os valores. E para eu ter certeza dos valores da pessoa, a gente faz um processo seletivo muito bom ali de recrutamento e tudo, que já dá uma filtrada. Mas para eu ter certeza dos valores dessa pessoa, é aquilo que a gente falou, precisa de tempo. Então, pô, precisa de 1 ano, 2 anos, 3 anos, para você ter certeza ali, né, que aquele sócio ou sócia realmente está alinhado com você no longo prazo. Te dando um exemplo, uma sócia nossa, ela foi negada no processo de sócia mais de uma vez, assim, e foi super resiliente para continuar conosco, né? A gente viu algumas pessoas que tentaram se candidatar a sócios e no momento que a gente falava não, a pessoa saía 1 mês depois. Então, assim, acertamos, né? Na decisão, né? De não colocar essa pessoa de sócia. O sócio é o sócio que tem que aguentar ou não. Tem que aguentar uma porrada. Não que todo mundo vai tomar, não na primeira, né? Mas se tomar, eu acho que é um momento ali de reflexão para depois conseguir se candidatar de novo, se tornar sócio. Não, muito bom. Aí a empresa ajustou o produto, depois de 2 anos vocês conseguiram corrigir os erros. E o porquê da visão da abertura de capital, do IPO, assim? Qual foi essa visão? E do momento que vocês ajustaram o produto, vocês decidiram de imediato a abertura de capital, a estruturar a empresa para abertura de capital, ou não? Demorou alguns anos para depois pensar em abertura de capital? Vamos lá. Abertura de capital... Para que você abre capital, né? Em geral, para você... É legal. Explica o que é o IPO aí, para quem não conhece. O IPO, basicamente, você vai vender um percentual das ações da sua empresa para o mercado aberto. Qualquer pessoa pode chegar lá e comprar ações da sua empresa. E o IPO, né, ele nada mais é do que uma forma de financiamento. Quais outras formas de financiamento que existem? O banco, que foi que vocês pegaram 500 mil e depois chegaram lá e pegaram mais 100 mil. Venture Capital, né, que é os fundos de investimento, que você vai captar ali dinheiro. Ou anjo, investidor anjo, é uma outra forma de financiamento. Então, tem várias formas de financiamento. Tem o Private Equity, né, depois, mais para o final, quando a empresa já está mais robusta também. É uma outra forma de financiamento. E existe uma forma de financiamento que eu diria que anda ali lado a lado com eventualmente um private equity, que é a abertura de capital. Qual que é a diferença entre os dois? Você está vendendo as suas ações para inúmeras pessoas no mercado aberto, regulado, CVM, uma série de processos burocráticos, né? Você passa a ter depois do momento que você faz um IPO para garantir uma governança que proteja os minoritários da gestão da companhia, né? E enquanto num private equity, por exemplo, ou qualquer outro desses financiamentos que eu citei antes, as burocracias, as governanças são muito menores. Você está ali lidando geralmente com um fundo, 2, 3, que tem um estatuto muito bem desenhado, um acordo de acionistas ali muito bem desenhado, mas que também não é algo muito complexo como abertura de capital. Então, acho que IPO é uma das formas de levantar capital. E o que a empresa precisa ter para poder abrir capital? Quais são os pré-requisitos na sua visão? Eu acho que isso é dinâmico, tá? Eu acho que depende muito do mercado, assim, no momento de mercado. Haverão momentos que os mercados estão mais abertos para empresas menores, de alto crescimento, apesar de não gerar muito lucro. Eles entendem que essas empresas podem crescer e gerar mais lucro lá na frente. Então, existe uma janela, né, de IPO para esse tipo de companhia, que foi o nosso caso. E existem outros momentos, que eu diria que é o momento atual, que as taxas de juros estão super elevadas, os investidores já estão muito mais cautelosos com o tipo de empresa que eles topam, né, comprar ações num IPO, e que o mercado praticamente se fecha para novos IPOs, talvez menores, de tecnologia, nesse momento, né? Só se olhar o número de IPOs, né, não somente de tecnologia, no Brasil no último ano, 2 anos, praticamente não existiu, né? Por conta das taxas de juros altas e tudo isso que eu expliquei. Então, acho que a primeira coisa existem janelas.
Tá, vamos supor que a gente está numa janela positiva, que foi o que a gente enfrentou em 2020, né? Eu acho que a gente deu muita sorte não, né? Porque a gente se preparou muito para isso, mas a empresa ela já vinha sendo auditada desde 2015. Foi quanto tempo de preparação que vocês falaram, a gente tem intenção de essa pergunta é excelente. Assim. Tem gente que faz isso, a gente não fez. Nós estávamos preocupados em fazer o planejamento estratégico da empresa, que é crescer a empresa e chegar num tamanho X em determinado tempo. E o meio para fazer isso acontecer sempre esteve na mesa uma série de opções. Venture Capital, Private Equity, IPO, sempre estava ali. Então, a gente ia tentar acessar aquilo que nos oferecesse a melhor condição na hora que a gente precisasse levantar a capital. Então, o empreendedor ele tem que preparar a companhia dele para ser uma companhia que cresce, que gera caixa, ou que se não está gerando caixa, tem um plano de crescimento sustentável, com bons unit economics, né, que a gente fala, com um custo de aquisição baixo e uma retenção de usuários alta, né, para você fazer seus investimentos se pagarem ao longo do tempo. Eu acho que é nisso que o empreendedor deve focar. Né, na companhia, na gestão da cultura, nos recrutamentos bem feitos. Fazendo isso bem feito, você vai chegar nesses momentos onde que você vai tentar acessar o mercado eventualmente para dar um próximo passo, para acelerar seu crescimento. E foi o que aconteceu conosco em 2020. A gente entendeu que fazer o IPO era uma possibilidade real e o fato da gente estar preparado, ou seja, ter todos esses requisitos que eu acabei de falar, né? A gente estava preocupado realmente com a companhia, com as pessoas, tem que ser auditado, com o estratégico, com o financeiro arrumado, ajeitado. Tudo isso já estava ali sendo feito há muito tempo, desde 2015. Mas não era porque a gente queria chegar em 2020 e fazer o IPO. Era porque a gente queria ter tudo organizado, fazer o negócio bem feito. E aí, quando chegou a oportunidade, a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu realmente entrar nessa janela positiva e fazer um IPO, levantar esse capital. E, isso transformou a história do negócio em diversos sentidos, né? Só para complementar, vocês fizeram no Brasil ou fora do Brasil? Fizemos aqui no Brasil. No Brasil. Inclusive, você citou, né, no início, aí na apresentação, a gente foi a primeira startup brasileira a fazer IPO aqui na B3, aqui no Brasil, né? E por startup, entenda aquela empresa de tecnologia que começou com um investimento anjo, depois fez um seed round, depois um Series A, Series B, que é mais ou menos o que acontece com startups. Então, a gente foi o primeiro dessa leva de startups brasileiras que optou por esse caminho de seguir na B3. Mas foi muito junto com outras, né? Aí vieram, por exemplo, a Enjoei, um dia depois, ou 5 dias depois que a gente acabou abrindo capital, e várias outras, né? Então a gente foi a primeira a fazer aqui, e o motivo de ter escolhido o mercado brasileiro, né? Eu diria que não foi nem a gente que escolheu, mas foi o mercado brasileiro que escolheu a gente, porque eu acho que a gente não tinha tamanho suficiente e ainda não tem para ter uma companhia que mereça atenção, né, na bolsa de fora, porque você precisa de atenção dos investidores. Não adianta você estar na bolsa e não tem ninguém analisando o seu papel, nenhum banco fazendo cobertura, nenhum investidor querendo comprar ações. Que no Brasil a gente tinha um acesso maior para esse tipo de investidor, porque é um mercado menor, não tinha uma empresa de tecnologia de alto crescimento e do nosso tamanho disponível na bolsa, só tinha para os VCs. Então, uma pessoa comum ou um fundo local não conseguia entrar numa rodada do Nubank ou de qualquer outra startup de sucesso aqui no Brasil, né, naquela época. Então, acho que quando a gente fez esse movimento, pegou muito essa lacuna, sabe? Faltavam opções e por isso o nosso IPO acabou sendo bem sucedido ali, né? A gente acabou lançando as nossas ações. Fala-se muito do pré-IPO, né? De visitar e falar com investidores. Vocês falaram com muitos investidores? Conta um pouquinho dessa, antes de fazer efetivamente a abertura. Beleza. Como que foi isso daí? Falou com 1, com 10, com 100? Com quantos investidores vocês conversaram? O processo do IPO, né? Ele se divide, eu dividiria ele em 2 grandes frentes. A primeira é a frente de governança / financeiro organizado, né? Que
A gente teve que auditar os últimos 3 anos de novo, de uma maneira mais rígida, para garantir que a gente estava conforme todas as regras ali do novo mercado, Aí né, tem da que ser B3. auditado com uma Big Four nesse Sim. momento, né? De novo, passar a régua, vai muito mais pesado do que geralmente ia. Então tem essa frente e tem a frente de vendas, que basicamente é você apresentar o seu negócio para investidores, que eventualmente serão aqueles que vão comprar as ações e permitir que o IPO aconteça. Então o Ofli ficou focado nessa frente burocrática, que era o que ele sempre fez na nossa história, e eu fiquei aqui na parte de vendas, porque apesar de eu não ser, eu não era, né, o principal responsável por fundraising antes do IPO, mas como a gente precisava mostrar muito do produto, das pessoas, da operação, e era essa a minha área, então eu fui o responsável por tocar essa parte de vendas. Então a minha forma de vender era mostrar o que a gente fazia. Então não era aquele pitch vendedor, era o pitch assim, ó, assim que a gente faz as coisas, é nisso que a gente acredita, e tal, e tal, e tal. Então eu toquei essa frente e a gente falou, né, num período ali de 2 meses de roadshow, talvez um pouco menos. A gente falou, foram 135 calls. 135. 135. A gente estava no meio da pandemia, então não era presencial. Era tudo call. Geralmente, hoje em dia, né, já está tudo... Não é call mais, você faz o IPO realmente, você viaja para Londres, depois você vai para Hong Kong, aí você volta para outro país na Europa, depois você vai para os Estados Unidos, conversa com o investidor lá, volta para o Brasil. Hoje em dia os IPOs eles voltaram a ser presenciais, né? E você precisa fazer reunião no mundo inteiro. No meu caso, foi sentado na cadeira de casa, de Havaianas, no pé, bermuda, mas eram tipo 8 calls por dia. E foi muito cansativo, assim, mas foi um processo que eu acho que nenhum MBA vai ensinar, nenhuma faculdade vai ensinar. Foi um dos negócios que eu olho na minha trajetória e falo assim, esse negócio que eu fiz foi legal demais, cara. Essa parte da minha vida aqui valeu muito a pena, né? Muito aprendizado, muita conexão, muita porrada na cara também que te faz amadurecer. Então, poxa, foi muito gratificante assim, esse processo. E depois disso, dos 135 calls, eu acho que já vieram mais uns 500. Porque depois que você faz o IPO, aí piora. Hoje, quantos acionistas vocês têm? Hoje a gente deve estar com uns 60 mil acionistas. Top. 60 mil, 70 mil acionistas. São 60, 70 mil sócios, né? É isso. E é muita pressão, porque a gente sabe que os acionistas querem resultado. Então ali, como que você lida com isso? É bem diferente, assim, né? Quando você está com private equity, quando você está com venture capital, que era o nosso caso, né? É muito diferente a pressão, muito diferente. A pressão, de fato, aumenta, mas, ao mesmo tempo, você tem que criar você tem que reforçar, né, um ponto que você tem que fazer aquilo que você acredita. Seu time tem que estar focado naquilo que acredita. Se seu time está focado em gerar valor no longo prazo, não é gerando resultado de curto prazo para agradar investidores que vocês vão cumprir sua missão. Então, existe sempre essa dinâmica que você tem que equilibrar essas bolinhas aqui, independendo dos momentos de mercado, a sua visão vai estar mais alinhada com o mercado, a sua ação vai subir. E vai ter momentos de mercado, como o atual, que a sua visão de crescimento, né, e a tese de crescimento de uma empresa de tecnologia, ela já não vai ser a preferência dos investidores. Poxa, você vai ter uma pressão de venda maior das suas ações podem estar mal valorizadas ou mal precificadas, né, na bolsa, né? E faz parte. Então, acho que a pressão... Tem esse tanto de coisa boa, né, de fazer IPO, de captar recurso, de conseguir comprar empresas como a gente fez, de contratar mais pessoas, de melhorar o pitch de vendas, né, porque a empresa fica com a governança muito melhor, você fica com mais visibilidade para o mercado. Mas, ao mesmo tempo, você tem que realmente fazer um equilíbrio ali dessa pressão que o mercado vai colocar e segurar as rédeas ali para não deixar o negócio sair do trilho. Né? Muito bom. Eu fui recentemente lá para o Vale do Silício, visitei algumas
alguns grupos, né, que tem centenas de startups dentro. Você chamaria, acho que, de aceleradores, né, de Sim. pequenas startups. E você vê que nos Estados Unidos é muito comum, existem milhares de startups. Na sua visão, no Brasil, você acredita que é um oceano azul startup no Brasil? Vamos lá. Eu vou tentar responder aqui com base na minha percepção sobre como que evoluiu, né, o mercado brasileiro nos últimos anos, desde que a gente começou. Em 2011, quando a gente fundou o negócio, cara, eu não lembro de nenhuma aceleradora de startups aqui no Brasil. Me lembro de pouquíssimos fundos de venture capital na época. Não teria a menor possibilidade de uma startup fazer um IPO em 2011, porque mal existia o conceito de startup em si. E quando a gente começou o Melius, para você ter ideia, eu nem nunca tinha escutado esse termo. Comecei o Melius porque eu queria fazer o Melius. Não foi porque eu fundei uma startup. Porque não era um negócio, não era comum isso, assim, não tinha chegado aqui ainda, né, com essa força. E aí, com o tempo, a gente foi percebendo, nós fundamos uma startup. E aí a gente começou a entender, a gente começou a estudar, muito conteúdo disponível na internet gratuito, né, de fora, para você aprender a fazer seu negócio do jeito que tem que ser, para uma startup que quer crescer rápido, com eficiência, etc. Então, de lá para cá, o número de conteúdos disponíveis online e gratuitos aumentou assim dramaticamente, não somente em português, mas principalmente em inglês. Então, alguém que começa hoje tem muito mais conhecimento para começar do que o Ofri tinha em 2011. Fora isso, o ecossistema em volta, né? Aceleradoras, tem aos montes. Fundos de venture capital, tem aos montes. Tem uns focados no início daquele seed round, né? O semente. Tem uma porrada de investidor anjo também que está disposto a investir em startup, porque são fundadores de empresas que já foram vendidas ou que fizeram IPO e tem liquidez para investir em novas startups. Já passou esse primeiro ciclo. Aí vai ter fundo focado em Series A, né, que é a primeira rodada maior de capital. Depois Series B, Series C. Depois tem muito private equity. Aí depois, tem o IPO, que eventualmente, dependendo das condições de mercado, também é possível fazer. Então, o mercado, nesses últimos 10, 15 anos, ele amadureceu de uma forma absurda. Mas o conceito de oceano azul, eu acho que nada... É muito difícil você encontrar um oceano azul, né? Hoje em dia, de qualquer coisa que seja. Eu acho que é uma mistura de... Você acredita que já amadureceu bastante esse mercado de startup no Brasil? Meu ponto é o seguinte, talvez era mais azul naquela época, mas ao mesmo tempo, pela falta de conhecimento, ninguém conseguia navegar no mar azul. Agora, com a quantidade de conhecimento que a gente tem, por mais que o mar não seja azul, é possível construir grandes negócios e ter um baita sucesso. Acho que o meu ponto está mais em se preparar e saber fazer, né, o que tem que ser feito, que é a execução do negócio, do que procurar uma ideia que vai estar num oceano azul, esse tipo de coisa, entendeu? Acho que é mais a execução ali do que o conceito de ideia / oceano azul aí. Muito bom. E qual foi a maior pressão que você já sofreu aí no mundo do empreendedorismo durante a sua trajetória? Foram várias, assim, né? Eu vou citar a maior pressão, talvez, que está, inclusive, descrita no livro, né? Que é o que a gente chamou lá de Projeto Guerra. Mas foi num momento que eu tomei uma série de decisões mal pensadas. Isso foi 2016 para 2017. Era uma época que a gente estava... Eu particularmente, estava muito confiante, porque eu vinha acertando as estratégias praticamente desde 2011. Então, você vai criando um nível de confiança que chega a ser perigoso. Então, chegou em 2016, a gente começou uma linha de negócios nova, que a gente não tinha planejado muito bem, mas que a gente via concorrentes fazendo que pareciam que estavam indo bem, e isso para a gente foi o suficiente para a gente entrar nesse mercado. Em vez de começar pequeno e ir crescendo à medida que o negócio gerasse resultado, a gente já colocou muito dinheiro inicialmente, contratamos muitas pessoas, fechamos várias parcerias e 6 meses depois o negócio virou pó. Tivemos que demitir todo mundo,
tivemos que desfazer das parcerias e quase quebramos a companhia, né? Então, eu lembro que essa época foi uma das piores fases que eu tive assim como empreendedor, porque estava muito claro que o erro ele realmente aconteceu por conta desse excesso de confiança que eu fui conquistando e eu trouxe o time inteiro para dentro desse mesmo erro. Então, o empreendedor ele tem essa capacidade de conseguir incentivar, né? De conseguir motivar as pessoas, de fazer as pessoas acreditarem no sonho. O empreendedor tem essa capacidade. Só que ele pode ser perigoso, né? Se você usa essa sua capacidade de uma maneira mal planejada, como eu fiz, né? Sem fazer do jeito certo, você acaba trazendo um monte de gente pro buraco aí junto com você, né? Então eu tive esse aprendizado lá em 2016 para 2017, que foi o que ficou conhecido como Projeto Guerra. Convido aos ouvintes aí para lerem / escutarem o nosso livro aí nas plataformas. É bem interessante, eu acho que ensina muito ali sobre o que não devemos fazer na jornada empreendedora. Cara, você fala do excesso de confiança. Aconteceu comigo também no ano de 2014. Nós fundamos a holding, né? O negócio da Seguralta decolou. E aí veio uma rede de restaurantes mexicano, Los Mex, e começou a surgir muito negócio, cara. Eu falei, cara, se eu escalei esse negócio, eu fiz acontecer, eu já vi na cabeça, né? Sabe, cara, eu sou um pouco assim, né? Eu penso grande e falei, não, imagina se eu tivesse 10 negócios gigantes, 20 negócios. E a gente começou a trazer muita coisa, assim, nada a ver, de segmentos totalmente diferentes. Era do segmento de franquia sempre o principal, mas, cara, pizzaria, restaurante mexicano, aí loja de reparo de celulares, enfim. Aí eu vi que a gente estava tirando muita energia do que realmente importava. Porque, cara, eu não tinha time parrudo para tocar tantos negócios. E a gente começou, durante a pandemia, a sair de algumas operações, cara, porque não fazia sentido. Cara, a energia que eu estava gastando... E olha que incrível que eu vou falar. Os negócios pequenos tomam muito mais energia que o negócio está grande, já no estágio médio lá. E a gente começou a sair mesmo, cara. Sair sem dó, cara. Ah, meu sócio, não, você quer quanto? Não, cara, você não está entendendo. Vamos acertar aqui, não precisa me pagar nada. Toca esse negócio. Quando era negócio pequeno, assim, comecei a sair... E hoje nós temos alguns negócios, bem menos do que a gente tinha, só que um tem sinergia com o outro. Eu consigo fazer cross de base, de clientes. Então foi legal você ter tocado nesse ponto aí, cara, eu acho de que alguns erros aí. Isso acontece, cara, eu acho que com todo empreendedor que passa pela fase inicial, começa a crescer, isso eventualmente vai acontecer algum dia, né? E uns têm mais sorte que outros, né? Os sortudos somos nós que não morremos no caminho aí por conta de decisões mal tomadas. E os não sortudos, né, são aqueles que, poxa, acabam quebrando e não conseguindo continuar, né, por conta de uma decisão como essa. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. E o tiro mais certeiro que você já deu até hoje? Ou não tem um específico? Não tem. Eu costumo falar que não tem bala de prata, né? Não tem como você acreditar... nada uma só estratégia, assim. Eu acho que é a soma do todo que, poxa, vai te fazer chegar lá, né? Por isso que eu comentei. Talvez o Melius ter conseguido fazer a IPO foi porque eu comecei a me envolver com o empreendedorismo com 13 anos, fazendo um negócio que não dava dinheiro nenhum para mim, direito. Era um hobby, mas talvez foi por isso. Então, como é que eu vou assumir que a bala de prata foi... sei lá, fazer o IPO. Fazer o IPO. Não dá para falar, né? Eu foram acho que várias coisas que aconteceram até chegar nesse... É isso. É o conjunto de tudo aquilo que você fez na sua vida ali, eu acho que te leva e te coloca em determinado lugar. Já que você tocou no assunto de hobby, eu tô vendo que você está com uma jaqueta aqui da Porsche Cup. Vamos falar um pouquinho de hobby. Quais são os seus hobbies? Eu tenho 2 hobbies principais, assim. O primeiro, ao contrário do que muitos pensam, né? Não é a Porsche Cup, não é o automobilismo. O primeiro é futebol. Futebol primeiro. Eu sou palmeirense, muito feliz, né? Nos últimos anos aí é só alegria. Passei por momentos difíceis como palmeirense, desde criança. Apesar de mineiro, né? Sempre fui palmeirense. Mas hoje em dia é só alegria, assim. Então gosto muito de assistir.
Não somente o Palmeiras, né? Principalmente o Palmeiras, mas não somente o Palmeiras. Mas você acompanha ou você já jogou futebol? Eu jogava muito quando era criança, adolescente ali, joguei muito. Mas nunca foi profissional, não, assim? Nunca fui profissional, mas joguei muito. Assim, minha infância inteira joguei, já dormia com o uniforme de jogar bola, assim, porque tanto que eu gostava. Mas hoje eu gosto de acompanhar, gosto de assistir, não somente o Palmeiras, mas gosto de Copa do Mundo, que é um negócio que mais gente gosta também, né? Não é muito diferente. Mas gosto de assistir Premier League, acho o futebol lá maravilhoso. Costumo ir para lá, pegar férias e ficar um tempo, inclusive estamos indo daqui a pouco, né? Eu Gustavo, pego uns dias de férias, fico lá e eu vou nos 10 jogos na Premier League. Assim, gosto de fazer isso, gosto de ver futebol, conhecer estádios e tudo. E o segundo é o automobilismo. Assim. Então, começou no kart, né? Desde novo eu gostava de acompanhar, de ver os karts, mas, cara, nunca tive condição de praticar. Que é um esporte caro, né? É um esporte caro, que lá em Valadares, meu pai não era do meio, aí eu só gostava de saber que existia, assim, mas tinha aquele sonho de criança de um dia poder sentar num kart e começar a pilotar, né? E aí nos anos ali 2016, 17, 18, 19, eu andei muito de kart amador, vários campeonatos, quando eu morava ainda em Belo Horizonte. E de um tempo, de 2 anos para cá, comecei a brincar mais em simulador mesmo em casa, para treinar carro, né? E não somente kart. E ano passado corri a temporada 2023, né? Da Porsche Cup. Então foi por isso que a gente se conheceu no final das contas. Exatamente. Né? Foi incrível, foi legal pra caramba. Espero fazer mais vezes. E me fala uma coisa, falando de que a gente se conheceu, falando um pouco de network, né? A gente sabe que na Porsche tem um ambiente bacana de empreendedores. Para quem está começando, você acha que é importante a pessoa se conectar com pessoas que estão às vezes há 10 anos de onde a pessoa está, investir em network? É algo que você fazia na sua vida ou não? Você investir em mentorias, treinamentos? Conta um pouquinho para a gente. Boa. Eu sempre fui adepto ali, né? Eu tive muita humildade para tentar acessar pessoas que eu sabia que tinha mais conhecimento que eu, né? Nunca tive um perfil defensivo. Eu acho que um perfil defensivo você acaba não aproveitando as mentorias da melhor forma. Já tentei dar mentorias para alguns empreendedores que têm mais esse perfil defensivo e você não consegue falar, né? Tudo que você fala, todas as opiniões que você dá, as experiências que você viveu, sempre a pessoa rebate com uma velocidade que não dá tempo nem de ela digerir o que você falou, né? Uhum. Então, eu sempre tive um perfil mais aberto, escutava muito, não que eu seguisse e acreditava em tudo que estava sendo falado, mas gostava de escutar, de conhecer, de entender. Depois chegava em casa para digerir as informações, ver o que fazia sentido no meu negócio, ver o que não fazia. E eu comecei isso muito cedo. 2011, 12, no Melios, eu já estava fazendo esse tipo de conexão para aprender mais. E faço até hoje, assim. A partir de 2016 foi impulsionado pela Endeavor, né? Que eu me tornei empreendedor Endeavor. Fala um pouquinho da Endeavor, para quem não conhece, qual que é o objetivo, como que funciona o programa? A Endeavor é uma organização sem fins lucrativos, né? Que tem como objetivo empoderar, né, empreendedores de alto impacto. Então, eles têm uma rede de mentores, de advisors, de empresas, né, que já se tornaram empreendedores Endeavor. E essa rede, ela se ajuda. Então, no momento que a gente se tornou empreendedor Endeavor, né, em 2016, nosso processo seletivo durou uns 6 meses. Aí tem as etapas iniciais aqui no Brasil. Depois tem um painel, né, que é a votação se você pode ir para a etapa final, que é a etapa internacional. E aí 6 mentores da Endeavor precisam dar o carimbo ali e falar sim. A gente passou nesse painel brasileiro. Fomos para o internacional, lá em Dubai, em 2016, em março de 2016. E fomos aprovados lá também. Não foi fácil, quase que a gente roda. Vocês têm que fazer pitch ao vivo? Como que é? Só para entender. Você tem que subir lá e mandar em inglês, né? Óbvio, né? Igual a IPO, assim. Praticamente a IPO inteiro no roadshow ali, a maior parte dos calls em inglês também. Mas na Endeavor, né? Basicamente são 6 painelistas. Uhum. E aí você conversa 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora com
duplas. Então, você conversa com 2 primeiro, aí você vai... Eles têm acesso a todos os dados do negócio, um material que fala tudo do negócio, do cap table do negócio, dos sócios, fala tudo, da história, do que quer fazer para frente. E aí chega lá, você faz um pitch rápido de 10 minutos e usa o restante do papo para perguntas e respostas. E aí você faz esses 3 papos, foi o que a gente fez lá em Dubai, presencialmente. E aí depois os mentores se reúnem no final do dia e precisam, com unanimidade, te aprovar. Então, tem uma primeira rodada de aprovação, aí o mediador... Você não participa, tá? Esse é um grupo fechado lá, só os panelistas participam e o pessoal da Endeavor. E aí, quando fala, beleza, pessoal, vamos votar aqui agora Melius, Israel e Ofli. Quando eu falar já, levantem a mão juntos aí, todos aqueles que estão a favor. Uhum. Aí uma pessoa só levantou a mão, de 6. E aí, quando isso acontece, quando não tem a maioria, né, poderia ter sido 5 de 6, mas quando não tem a maioria, no nosso caso foi 1 de 6, as pessoas que levantaram a mão, elas têm a oportunidade de falar o porquê que elas levantaram a mão e por que ela acha que deve. Né? E aí, um mentor egípcio da AXA, seguradora, era o CEO da AXA, é AXA, né, que fala? AXA. Da AXA Egito, que é mentor Endeavor. Ele nos defendeu lá com unhas e dentes e fez o voto dos outros 5 se tornarem o voto a favor. Olha, cara. E aí a gente foi aprovado, uma gratidão enorme por esse egípcio aí que nos ajudou. E acabamos nos tornando empreendedor Endeavor, e o que significou na prática é que a gente entrou numa rede, fez várias amizades, essas amizades, poxa, você acaba trocando muita figurinha ali sobre o negócio no dia a dia, você tem acesso à rede de mentores também. Então, poxa, eu vou dar um exemplo aqui, né? Algumas mentorias muito legais que eu tive ao longo da trajetória, né? Poxa, eu tive em 2018, cara, se eu não me engano, eu tive uma mentoria com o Galperin, que é o fundador do Mercado Livre. Inclusive, falando de Mercado Livre, um pouco depois eu tive uma mentoria presencial com o Stélio, que é um cofundador do Mercado Livre brasileiro, que foi o CEO do Mercado Livre durante muitos anos, que inclusive gravei um podcast com ele recentemente. E, poxa, me ajudou muito, assim, ele fez várias mentorias conosco. Poxa, várias outras, né? Chegamos a falar em determinado momento com o Jorge Paulo Lema, que tem uma história que dispensa comentários, né? De erros e acertos, mas muito mais acertos aí do que erros na trajetória. Enfim, colocou a gente de frente com uma série de empreendedores que a gente achava que era quase... Poxa, que era muito distante, né? Que era muito distante para chegar, que a gente teria muita dificuldade para chegar, e com a Endeavor esse caminho se encurtou. Então, a Endeavor, basicamente, ela é isso, né? E desde 2016 a gente tem usado para fazer as mentorias aí, né? Tema da resposta que eu estou dando aqui agora. Top demais. E para a gente poder finalizar o nosso bate-papo, eu queria finalizar com o título do seu livro, né? Qual é a arte de se fuder todos os dias e não desistir? Boa. A história do título do livro, né? Vem... O título é mérito do Lucas, que é meu sócio. O Lucas, ele costuma, né, dar aulas de vez em quando em faculdade, tipo umas aulas esporádicas para uma disciplina empreendedorismo. E aí ele chega lá no UFMG, por exemplo, porrada de alunos sentado lá na sala, e ele fala assim: pessoal, eu queria que cada um aqui falasse uma palavra que na visão de vocês, uma palavra, uma frase, uma definição do que é empreender. Aí o pessoal começa a levantar a mão. Empreender é mudar o mundo. Empreender é inovar. Empreender, poxa, é liberdade financeira. Aí começava a vir um monte de palavras, ele ia anotando no quadro. Aí chegava no final, ele riscava aquela quantidade de palavras lá, escrevia lá gigante. Gente, empreender é a arte de se fuder todos os dias e não desistir. É tudo isso que vocês falaram, mas isso daqui é o principal, né? Então, o título do livro é basicamente essa definição aí que o Lucas deu para empreendedorismo, que eu acho que
fala muito para qualquer empreendedor, né? Todo mundo se vê nesse título. Muito bom, Israel. Eu queria te agradecer pela participação, cara. A sua história é uma história que inspira muito, né? Estamos aí aprendendo bastante, já pegamos várias dicas aí. Tivemos a oportunidade de voar lá para a Argentina. E, cara, sempre ter humildade de... Eu acho que o empreendedor que quer crescer, ele tem que ser humilde. O cara que acha que sabe tudo, cara, ele vai cair. Porque não tem como saber tudo num mundo tão dinâmico e que muda tanto constantemente. Uma hora dá ruim. Uma hora dá ruim. Então, cara, parabéns aí pela sua trajetória, pela humildade. Um cara realmente que eu admiro muito. E foi um prazer te receber aqui no Zanoncast. Igualmente, vim com muita alegria aí participar. Aqueles que escutaram até o final aí também, obrigado, né, por essa presença. E obrigado mesmo pelo convite. Foi muito legal aí bater esse papo contigo. Tamo junto. Um abraço. Abraço. Até mais.